Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. Exercícios de Ser Criança e Outros Aprendimentos é uma produção do Teatrão que explora o universo de Manuel de Barros e foi criada em conjunto com uma turma da Escola Básica Quinta das Flores. Aqui, o corpo é o ponto de partida para a criação de espaços e personagens num cenário onde habita a imaginação e cabem todos os poemas que também são feitos de silêncio. Este espetáculo ele parte de uma ideia original da Isabel Craveiro, que é diretora artística do Teatrão. Julgo que já tinha há algum tempo a vontade de fazer um espetáculo para a infância a partir do universo do Manuel de Barros. E é muito engraçado porque ele tem esta forma de brincar com as palavras, de brincar com o olhar que tem sobre o mundo, ou seja, este foco nas coisas inúteis, nestas coisas, os desheróis, os despropósitos, as peraltagens, são tudo palavras, algumas até que ele inventa para falar, para se afastar de uma visão mais mercantil que eu acho que nós temos muito hoje em dia, esta questão da aceleração, de ter de estar sempre a fazer alguma coisa, não é? E por isso eu acho que o Manuel de Barros foi uma ótima inspiração. Nós lemos muito a obra dele e depois a seleção meio que foi feita para tentar criar uma narrativa, digamos assim, ao longo do espetáculo. Tudo o que utilizamos são poemas, mas, portanto, a forma como os escolhemos pressupõe que comece num sítio, que caminhe e que vá acabar noutro. Bernardo é quase uma árvore. O silêncio dele é tão alto que os passarinhos ouvem de longe e vêm pousar em seu ombro. E o seu olho renova as tardes. Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, e um esticador de horizontes. Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada. Toda a construção e todos os elementos que são usados em cena são coisas do cotidiano, porque como o João estava a dizer, o Manuel de Barros, como ele brinca com as palavras, há umas que para nós nos chamaram assim muita atenção, que foram os despropósitos, os desperdícios, e ele usa muito os desperdícios. Há uma personagem na obra dele, uma figura presente, que existiu mesmo, que era o Bernardo, e ele inventava coisas a partir de objetos do cotidiano. Por exemplo, o esticador de horizontes que aparece, o prego que farfalha, o abridor de amanhecer. Isto são coisas que ele coloca nesse poema, que esse tal Bernardo inventou, mas nós não sabemos como. Sabemos que foi a partir de coisas, podem ter sido a partir de coisas do cotidiano. Então, coisas que às vezes nós olhamos para elas e achamos que são lixo e que aqui se transformam noutras coisas. Uma coisa muito cotidiana, que é entrar em casa, limpar os pés num tapete, que geralmente é para isso que ele serve, e de repente começamos a entrar noutro universo, em que de repente os tapetes, ao mexerem, já fazem um som de mar, enrolamos os tapetes e eles já se transformam numa árvore. Ou seja, estas coisas, não é? Nós entramos em casa, limpamos os pés e é para isso que o tapete serve. E aqui estas pequenas coisas adquirem outras funções. E parte da obra de Manuel de Barros, não é? Ele fala muito dos desperdícios.
foi parceira do Teatrão, a Escola Básica Quinta das Flores. Nós trabalhámos com uma turma de terceiro ano, com muitas crianças oriundas de países que falam língua portuguesa e outros onde não se fala sequer. Então nós fizemos um trabalho, nós semanalmente fazíamos uma seleção de algumas das coisas que estávamos a explorar e levávamos para explorar com eles, para lhes mostrar, para saber o que é que eles pensavam, se conseguiam interpretar aquilo que nós estávamos a fazer ou não, ou seja, até que ponto é que o trabalho que nós fazíamos dentro da sala de ensaios, até que ponto é que ele tinha uma leitura para as crianças que seriam o público-alvo, digamos assim, do espetáculo. Eu acho que uma das características da obra do Manuel de Barros é este olhar sobre o mundo, que é um olhar muito diferente daquele a que nós estamos habituados nos dias de hoje. Hoje em dia nós estamos tão envolvidos na azáfama das rotinas e da cidade que quando o tempo diminui, para nós mesmo lá em cima, quando estávamos a fazer as explorações, às vezes queríamos estar a fazer alguma coisa e se calhar esquecíamos que tinha que ser pelo mais simples. E a maior parte das coisas em que às vezes nós pegámos era o mais simples, eram os sons que às vezes surgiam e nós não nos apercebíamos porque estávamos a querer fazer outras coisas. Ou o som que os tapetes fazem no chão, e que foram coisas que nós fomos dando valor à medida que íamos fazendo as explorações, porque ele nos leva para esse sítio de desacelerar, de prestar atenção às pequenas coisas. Estava encostada naquela árvore muito azul quase, e vai um raiozinho de sombra, era a tarde na minha boca. Ele me segurou entre os dedos, fiquei brilhante com meus cabelos lavados. Pertenço a uma comunidade de homens que acordam à meia da noite para sonhar. Os poemas de João Damasceno inspiraram uma das viagens literárias da Associação Grande Coisa e agora deram origem a uma instalação audiovisual no Centro Cultural Penedo da Saudade. Publicado pela Fenda Edições em 1983, o livro Corpo Cru, do poeta de Coimbra, foi agora reeditado pela Tipografia Damasceno. Eu acho que a Joana Damasceno, que foi quem teve toda a ideia de fazer esta exposição e reeditar o livro neste momento, surge porque ela tem a possibilidade de ilustrar alguns poemas, ou ter ilustrações para alguns poemas, e que neste momento estão no livro. A ideia da viagem literária surge no seguimento de outras que já tínhamos feito e esta particularmente no contexto de pandemia. Nós não podíamos, no modo normal da viagem literária que nós fazemos, ir de comboio, ir de autocarro para algum lado, e o que nós decidimos fazer foi o João Damasceno. Começamos a descobrir
toda a parte poética do João e descobrimos esse livro fantástico, que é o Corpo Cru, além dos outros. No caso do Corpo Cru tem tido um impacto muito significativo porque nos recitais de poesia que eu costumo fazer, as pessoas queriam ter acesso à poesia do João porque acharam os poemas muito contundentes, muito simples e contundentes. E eu dizia, não temos livro. Agora, por coincidência, a Joana teve a ideia de reeditar o livro. O Rui já teria essa ideia, mas o Rui queria editar a obra toda, creio eu. E a Joana, ao insistir com o tio, promoveu que houvesse uma reedição do Corpo Cru, que é um livro, dito por todos, é um livro fabuloso. Um dia resolvi destruir a paisagem, permitir-me um espaço. Era a minha desculpa. Decidir-me a consumir o corpo era a minha loucura. Afirmava, a vertigem ainda é possível. Caminhava então, cobrindo o rosto com as mãos. Chorava. Durante a viagem literária, o que queríamos era promover a obra e promover a obra de várias maneiras. E lembramos de convidar 14 músicos de Coimbra e dar o mote dos poemas do João para eles interpretarem como quisessem, musicando, e depois divulgamos essa obra. Isto partiu, já não sei quem é que estava, mas fomos ver um concerto do Adolfo Luxúria Canibal. E ele, numa noite, diz e musica, uma das músicas é um poema de João Damasceno. E nós, uau! Há pássaros que são ruído na minha noite, animais malditos que se alimentam de carne fétidos cantos, os ouvidos e as entranhas. Essa contundência que ele usa nas palavras e que é muito assertivo. Esta frase que nós temos aqui atrás, por exemplo, estava no Liceu José Falcão e ninguém ficava indiferente a este poema. Pertence a uma comunidade de homens que acorda à meia da noite para sonhar, é disruptivo, é diferente. São frases muito fortes. São frases muito fortes, acho que muito pensadas, muito vividas. E a poesia dele é isso. É sobretudo uma vida que brota de dentro e que surge nas páginas. E é essa, e com muita força. Pertenço a uma comunidade de homens que acordam à meia da noite para sonhar. O poema de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, foi revisitado por Rui Paulo Simões e Jorge Marinheiro, músicos e docentes no curso de música da ESEC. A canção, que foi sinal para a Revolução, ganhou novos passos no nosso estúdio. Um momento onde celebramos também os 50 anos do 25 de Abril.
Assim terminamos esta edição e voltamos a encontrar-nos já na próxima semana. Até lá fica o convite para acompanharem o nosso trabalho online. Contamos convosco sexta-feira pelas 13 horas, aqui na RTP2 e RTP Play. Tenham uma boa semana.